No filme, há uma cena intensa em que John Wick se envolve em um tiroteio com outro homem no metrô. Apesar dos pontos abordados desafiarem a lógica, Homem de Ferro continua sendo. Quando vemos uma espada laser com uma luz vermelha empunhada na mão de um vilão, rapidamente suspendemos a nossa crença, desacreditamos na veracidade de que aquilo é real ou que algum dia poderia ser real. Em alguns casos, quando vemos um cara normal que, por uma influência maior do destino, recebe um controle mágico para efetuar viagens no tempo, dificilmente acreditaríamos que isso aconteceria realmente na realidade. Em outros casos, uma realidade alternativa que é habitada por seres azuis e rodeados por animais, objetos e uma natureza totalmente fantasiosa, passa longe, mas muito longe mesmo, de convencer qualquer pessoa de que poderia ser real. Contudo, existem aspectos em muitos filmes que, mesmo sendo irreais, muitas pessoas acreditam fielmente que são coisas aplicáveis na realidade. Nessa lista, em alguns itens, não vamos abordar especificamente em quais filmes ocorreram tais eventos, mas com certeza você vai se lembrar de algum filme ou outro e identificar quando isso aconteceu. E assim que você lembrar de alguma cena em algum filme, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Nesse sentido, em relação aos filmes que ensinaram algumas mentiras ou coisas que você acredita por causa dos filmes, ou que você acredita meramente por causa dos filmes, é o que vamos ver na lista desse vídeo a seguir. Você deve ter visto isso muitas vezes. Alguém leva um tiro ou uma facada, mas não pode ir a um hospital comum e acaba queimando o ferimento para estancar a infecção. Na mente dos escritores, provavelmente, isso funciona devido à simples equação de pele queimada igual bactéria queimada também. Pronto, caso solucionado e problema resolvido. Porém, essa pode ser a pior ideia de todas. Queimar a ferida não apenas não reduz o risco de infecção, mas na verdade torna tudo pior do que seria se você não tivesse feito absolutamente nada. Embora seja verdade que o calor mata os patógenos ativos que já estão na ferida, por outro lado, em um lado ruim, diga-se de passagem, também causa queimaduras graves. Afinal, você está estancando a própria ferida com fogo, cara. O que você queria? Essas queimaduras graves, então, permitem a entrada de outros tipos de bactérias, possivelmente piores, já que as defesas naturais da pele não funcionam mais. Cauterizar a ferida nesse sentido só seria aceitável se você estiver em uma situação que envolva perda rápida de sangue e não houver absolutamente mais nada que você possa fazer para evitar, então, o sangramento. Um carro recebe um tiro certeiro no tanque de gasolina. Segundos depois, para não perder o time, o carro explode. Mas será que é assim mesmo que funciona? Mesmo se deixarmos de lado o nível de pontaria necessário para fazer essa façanha, especialmente no caso de um carro em movimento, na realidade as balas não teriam esse poder para incendiar o combustível instantaneamente, assim como nós vemos em filmes. Inclusive, o programa Mythbusters provou que não importa quantas vezes você atire um carro, ele simplesmente não explodirá em uma grande bola de fogo, por mais verossímil que isso possa parecer na tela do cinema. Deixando de lado as armas de fogo, é surpreendentemente difícil explodir o carro em geral, já que quase todos os tipos de combustíveis usados em carros ao redor do mundo são estáveis o suficiente para evitar que isso aconteça. Existem exceções, mas em geral isso não funciona. O mito dos carros explodindo também causa problemas na vida real, já que muitos transeuntes podem produzir um certo receio de se aproximar do local do acidente para ajudar as vítimas devido ao medo irracional desse mito.
Sinceramente, espero que você nunca passe pela experiência perturbadora de ser alvejado por um objeto pontiagudo. Sinceramente, de novo, torço para que nenhum inscrito desse canal passe por isso. Se você não é inscrito ainda, também torço por ti. Mas fique sabendo que se não se inscreveu por aqui, as chances disso acontecer na vida real são relativamente maiores. Agora, se você se inscrever, as chances são menores. Então, tá aí, em suas mãos. Mas se você conhecer alguém que acabou de passar por isso, dependendo do tipo de alvejada que ele recebeu, pode ser necessário consultar um médico imediatamente, sem fazer mais nada. Isso inclui especialmente não tirar o objeto pontiagudo de seu próprio corpo. Ao contrário dos filmes, remover o objeto pontiagudo que alvejou você, seja uma faca, uma flecha ou um item doméstico como pregos, isso sempre piorará o ferimento se for feito por uma pessoa leiga. Seria como ser atingido por duas vezes, pois isso cortará as mesmas partes do corpo quando sai, de uma maneira indevida. Em muitos casos, o que impede você de sangrar até perder a vida é realmente aquele objeto que está fincado no seu corpo. Isso porque ele mantém as artérias obstruídas até que você esteja perto de profissionais médicos que possam sim remover e estancar o sangramento em um ambiente muito mais controlado. O filme John Wick 2 é parte de uma franquia americana de suspense de ação neo-noir, centrada no protagonista John Wick, um ex-assassino que foi forçado a voltar ao submundo do crime que abandonou. No filme, há uma cena intensa em que John Wick se envolve em um tiroteio com outro homem no metrô. As pessoas ao seu redor não percebem nada de errado porque os dois homens usam silenciadores em suas pistolas. Na realidade, agora falando sério, silenciadores ou supressores não silenciam tanto assim as armas como foi retratado nesse filme e em outros filmes também. Os silenciadores só podem reduzir então o ruído ouvido pelas pessoas. Os silenciadores modernos, inclusive, são capazes de reduzir o ruído e ainda dependendo de vários fatores envolvidos no ambiente e no contexto em questão. Em média, quando os silenciadores são usados, você pode esperar uma redução de pelo menos 30 decibéis, que é aproximadamente o mesmo nível de redução de som que você dispara armas usando a proteção auricular. Silenciadores de armas retardam a liberação de gases propulsores quando uma bala é disparada e convertem parte da energia sonora em calor. Eles não eliminam assim o som completamente. O filme Serpentes a Bordo, estrelado por Samuel L. Jackson, mostra uma testemunha que é escoltada por agentes do FBI para testemunhar contra um chefe de gangue. Então o chefe de gangue consegue que uma caixa de liberação temporária cheia de cobras seja colocada no porão da carga daquele avião, na esperança assim que o avião não chegue no aeroporto internacional de Los Angeles. As cobras então são soltas no meio do voo e começam a atacar os passageiros. Em uma cena específica, o personagem de Elsa Pataky suga o veneno de cobra da mão de uma criança mordida. E, embora isso seja comum nos filmes, é praticamente ineficaz na realidade. Além disso, você corre o risco de transferir parte do veneno para a boca e também de infectar a ferida da picada de cobra com bactérias. O ato de sugar o veneno de cobra com a boca ou com o dispositivo de sucção é realmente ineficaz na realidade e vale ressaltar isso para que ninguém saia fazendo isso por aí. Só pioraria a situação, acredite.
Homem de Ferro é o filme que inaugurou o universo cinematográfico da Marvel, o famoso MCU e a sigla famosa UCM em nossa língua. Esse filme é amplamente aclamado então como um marco no gênero de super-heróis. No entanto, mesmo diante de sua genialidade narrativa e visual também, como em qualquer obra cinematográfica, existem elementos que desafiam a lógica e escapam também à nossa suspensão de descrença, coisas que dificilmente acreditaríamos na realidade, assim como alguns itens anteriores. Apesar dos pontos abordados no próximo vídeo desafiarem a lógica, Homem de Ferro continua sendo uma obra-prima do MCU e também para o universo em geral de super-heróis. Concordem as pessoas ou não. Inclusive, as convenções de gênero de super-heróis muitas vezes exigem um certo grau de suspensão de descrença por nossa parte, e o filme oferece então uma narrativa envolvente, personagens carismáticos e que conquistaram os nossos corações. Tal história merece respeito. Vamos explorar então no vídeo a seguir 5 aspectos que, no universo do Homem de Ferro, podem deixar os espectadores, pelo menos, com uma coceirinha na cabeça. Valeu!